Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou falar sobre vetor em Java. Vou abrir aqui as pastas referente à programação que eu estou fazendo. Aqui dentro da pasta Java, eu já estou na pasta 26, então vou criar a pasta 27 e vou colocar o nome nessa pasta de vetor. E aí vou dar um Enter aqui, vou clicar com o botão direito nela, irem abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui na pasta, vou criar um novo arquivo, vou colocar o nome de vetor.java. E aqui dentro eu vou começar a codificação. Então eu vou utilizar aqui o public class vetor. E logo na sequência o public static void main e o string, deixa eu só consertar aqui, string args e fechar aqui. Bom, então aqui, ó, só para você já ficar um pouco ciente do que é, se você não souber o que é vetor, praticamente essa estrutura aqui é a estrutura de um vetor. Então, o que nós vamos trabalhar é algo assim, o que tem esses dois colchetes aqui, ó. E aí, a partir do momento que define dessa forma, ele se transforma num vetor. Então, primeiramente, eu vou colocar algumas instruções aqui em cima para que nós possamos segui-las. Então, o que nós devemos fazer é digitar 5 números maior que 0, mostrar o maior número digitado e mostrar todos os números digitados na sequência, né? Então, aí se você quiser fazer, testar e ver se o seu conhecimento já está bom, tente fazer. Depois que terminar, e se não conseguir, retorne aqui para você ver o que eu vou fazer na sequência. Bom, então se você tiver feito, parabéns. Se não tiver feito, vamos lá. Vamos tentar implementar alguma coisa aqui referente a isso. Primeiramente, digitar 5 números maior que 0. Então, o que tem que acontecer, você tem que ter uma entrada para digitar, né? E você lembra que nós utilizamos o scanner para fazer entrada de dados. Existem outras formas de fazer entrada de dados, mas nesses exemplos aqui nós estamos utilizando o scanner. Então eu declaro o scanner e tenho que importar a Java Scanner lá dentro do Java util.scanner. Feito isso, agora eu já posso utilizar o scanner. Então eu vou entrar com 5 números. Então, se eu vou entrar com 5 números, eu tenho que repetir o processo. Se eu vou repetir o processo, eu vou repetir o processo por 5, ou seja, 5 vezes. Então, eu vou criar uma variável que eu vou colocar o nome de tam e vou colocar 5, ou seja, a minha repetição vai ser por 5 vezes. Então, logo aqui embaixo, eu vou criar um modo de repetição que é o for. E aí eu vou iniciar esse for no 0 e vou ir com ele até o tam. Ou seja, enquanto ele for menor que o tam, eu vou utilizar esse for. E aqui eu incremento para ele ir de 1 em 1, que vai dar exatamente as 5 repetições. Então vou pedir para digitar um número aqui, né? System.out.print. E aí eu falo para você digitar o número. Escrevo dessa forma aqui. Aí você pode digitar um número aqui. Mas para digitar o número eu tenho que ter o sc.nextInt. E daí, toda vez que você digitar o número, eu vou atribuí-lo a um vetor. Esse vetor, eu já vou colocar o nome aqui de vetor, mas pode colocar o nome que você quiser. Então, eu vou receber essa informação aqui e ela vai recebê-la dentro do i.
Então eu tenho que declarar também esse vetor aqui em cima. Então eu vou digitar int vetor e aí eu chamo o new int justamente com o tamanho do vetor que eu especifiquei aqui em cima, que é 5. Porque são 5 números que eu vou armazenar dentro deste vetor. Feito isso, toda vez que eu digitar o número e armazenar numa opção do vetor, eu vou verificar se esse número ele é maior ou menor do número digitado anteriormente. Então, ou seja, dentro do vetor eu tenho um número, esse vetor de i, que foi armazenado, que é justamente ele veio aqui, armazenou aqui no vetor de i. Esse vetor de i, ele vai, eu vou pesquisar e ver se ele é maior do que o maior. Esse maior aqui é um número específico, então eu vou começá-lo aqui também em cima. E eu vou começar aqui, ó, lembre que digitar 5 números maior do que 0. Então, se é um número maior do que 0, eu posso começar exatamente através do 0. Então ele vai perguntar, o número é maior do que 0? Se for, ele entra. Se não for, ele não entra aqui. Mas se ele for maior, então eu vou deixar o maior receber o vetor. Por quê? Porque aí a partir desse momento ele vai receber um valor maior do que esse aqui anteriormente. Então eu vou sobrescrever essa variável e na próxima rodada ele já vai estar com um número maior. Então isso aqui, ó, eu já resolvi o problema que é de mostrar o maior número digitado. Então, se eu peguei o maior número digitado com essa jogadinha aqui, ó, do if, eu já posso digitá-lo embaixo. Então, eu vou, primeiramente, colocar um system.out.println, só para pular uma linha. E agora, eu vou fazer um system.out.println e mostrar o maior número. Então eu coloco aqui maior número e faço aqui a concatenação com a variável maior. Feito isso, eu já resolvi esse problema aqui, ó, de mostrar, aqui na verdade eu já resolvi esse problema, digitar 5 números maior que 0 e mostrar o maior número digitado. Então essa parte aqui já está pronta. Agora, na sequência, eu tenho que mostrar todos os números digitados. Então eu vou escrever aqui embaixo o system.out.println. Vou escrever também aqui números digitados. E aí, para que eu possa mostrar esses números digitados, eu vou fazer um outro for. E vou utilizar também a mesma coisa, do i, que vai até o tam, né? E colocar aqui o i++, para ele poder percorrer, e vou escrever o vetor com out.print, e aí eu coloco aqui um espaço só para ele ficar espaçado os números, e eu coloco o vetor de i. Pronto, agora sim ele já vai imprimir todos os nomes. Eu vou colocar aqui só mais um espaço no final, para ele soltar um espaço para formatação. E agora também eu vou utilizar esse SC, lembra que nós temos o scanner lá e ele está sendo utilizado? Então a partir desse momento aqui eu vou fechar esse scanner também, para que não fique armazenado na memória. Então, feito isso, fechei, pronto, tudo finalizado, vou dar um Ctrl S para salvar. Agora, para testar se deu certo, vou vir em terminal, novo terminal, aí ele vai abrir aqui a informação do terminal. Eu vou dar um ls só para ver aqui, o vetor está ali, então vou dar um Java C, e vou escrever vetor.java, dou um Enter. Ele compilou normalmente, então agora eu posso executar com Java Vetor.
Vou dar um Enter. E aí ele aparece para digitar o número. Aí eu vou digitar o número -1. Pronto. Agora eu vou digitar o número 10. Pronto. Número 5, número 4, número 3. Pronto. Observe que aqui, nos números digitados, ele salvou o -1. Só que eu pedi para digitar lá acima números maiores do que 5. Mas observe aqui, ó, que nós digitamos o -1, o 10, o 5, o 4, o 3. Então ele imprimiu aqui embaixo, na sequência, corretamente os números. E o maior número digitado foi o 10. Então, assim, nosso programa está cumprindo a necessidade, só que tem uma falha, que é essa da validação. Então, a hora que eu vier aqui, eu posso testar. Se o número, antes de digitar, eu pergunto, o número é maior do que... O número digitado é maior do que 0? Sim, aí ele entra e salva no vetor. Se ele não for, eu descarto. E aí eu tenho que dar a opção dele fazer novamente aqui, ó. Na verdade, ele vai fazer 5 chamadas. Então aqui, ó, eu tenho que criar um outro laço e perguntar enquanto ele for feito esse procedimento. Lembra que nós fizemos isso no vídeo anterior? Então dá para fazer aqui, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui, né? E colocar aqui, ó, dentro do for, nós vamos colocar um while. Ou seja, enquanto o número digitado, no caso, vou colocar aqui, criar uma variável qualquer aqui, ó, int num. Aí, enquanto ela, o sc.next int, enquanto ela for menor do que 0, menor ou igual, né? Porque aqui eu quero maior do que 0. Então, quando ela for menor ou igual a 0, ele vai continuar fazendo. Se caso ele for... na verdade, eu não posso fazer essa decisão aqui não. Porque senão ele não vai salvar o número. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pedir para ele entrar. Quando ele entrar aqui, aí eu vou pedir para ele digitar o número. Então, aí ele vai fazer assim, ó, int num. E recebeu sc.next int. Aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai entrar int num e vai perguntar se o num for menor, na verdade, for maior do que 0, então ele entra, coloca o vetor para receber o num, que foi digitado ali em cima, né? Aí sim ele recebe o valor. Se caso ele não for, ele não entra, então ele passa aqui e continua. Então eu vou deixar aqui como while true. E ele vai ficar rodando sempre aqui. Então como que eu faço para sair? Para sair eu coloco, se caso ele entrar aqui, aí ele vai armazenar e vai dar um break. A hora que ele der um break, ele pula daqui e continua a partir daqui. Então vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos testar essa informação. Vou vir aqui, compilar, vou aumentar aqui um pouco e agora eu vou executar. Observe que eu vou digitar a mesma sequência dos números que eu digitei ali em cima. Vou digitar o -1. Aqui eu vou ter que colocar uma informação, porque ele entrou lá e pediu para digitar o número novamente. Então, hora que ele entrar aqui, ó, digite o número, ele pergunta. Se o número é maior do que 0, ele entra, dá o break. Se não, então eu coloco um else, e aí eu coloco
uma informação aqui, ó, system.out.print aqui e falo digite um número maior que 0. Pronto. Eu dou essa informação e aí ele tem que digitar um número maior do que 0. Então, vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e finalizar com um Ctrl C. Aí ele finaliza o programa. Eu vou colocar agora para compilar novamente e vou colocar Java para executar. Pronto. Agora eu tenho que pegar os números ali em cima novamente. Então, -1. Pronto. Vou digitar -1, ele vai falar, ó, digite um número maior que 0. Vou digitar -5. Digite um número maior que 0. Não, eu não quero -10. Não, então digite um número maior que 0. Eu vou digitar um número maior que 0, 10. Pronto, ele vai falar, digite um número. Não, eu quero -5. Digite um número maior que 0. Então, eu vou digitar agora lá o 5, o 4, o 3, o 2. O número maior digitado foi 10 e na sequência aqui, ó, ele pegou só os maiores que 0. Ó. -1 ele não pegou, -5 não pegou, -10 não pegou, -5 não pegou. Pegou só o 10, o 5, o 4, o 3 e o 2. Você observa que ele pegou exatamente 5 números maior que 0. Então agora sim, o nosso programa conseguiu cumprir todas as regras. Digitar 5 números maior que 0. Então ele pegou 5 números maior que 0 e ele mostra o maior número digitado, que está aqui, e mostra todos os números digitados na sequência. Se a sua implementação foi diferente dessa, ela tem que passar em todos os quesitos, né? Se você digitar um número menor que 0, ele não pode passar. Então essas são as regras, você tem que atentar-se a isso. E aqui é um programinha assim, simples, mas ele utiliza o raciocínio e observe que a linguagem Java ela nos possibilita fazer dessa forma que, né, se você observar na linguagem C também, você consegue fazer isso aqui. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. E até mais.